seja bem-vindo à disciplina de emergência. Estamos no vídeo 2 e esse vídeo vai tratar de turbulência. O que é a turbulência, que tanto assusta, né, os passageiros? O que é a turbulência e como de fato ela pode se configurar em algo que vai afetar a segurança da aeronave. Então, vamos lá. Bom, o objetivo desse vídeo, ao final desse vídeo, eu espero que você seja capaz de definir e classificar turbulências, caracterizar a turbulência de céu claro, a CAT, Clear Air Turbulence. Você vai ser capaz de saber o que é e caracterizar a CAT. Você vai evidenciar a importância dos procedimentos rotineiros dos comissários preventivos contra a turbulência. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Você vai ser capaz de citar os procedimentos a serem executados pelos comissários em caso de turbulência e, por fim, você vai conseguir diferenciar os tipos de cinto de segurança. Sim, porque se a gente fala em turbulência, tem que falar de cinto de segurança, porque ele é o mecanismo de segurança para casos de turbulência, entre outros para casos de turbulência. Bom, nosso roteiro vai passar pelos seguintes passos: conceito e classificação de turbulência, conceito de Clear Air Turbulence, da CAT, procedimentos em caso de turbulência e, por fim, cintos de segurança. Tudo pronto aí? Vamos lá? Aperte seu cinto e vamos lá. Bom, vamos conceituar e depois classificar a turbulência. A gente volta a falar disso em meteorologia. A meteorologia faz uma análise fantástica dos tipos de turbulência. Aqui a gente vai pegar um pouco mais leve, deixa a meteorologia cuidar disso com mais profundidade. Aqui a gente vai falar da turbulência como agente causador de impacto no serviço de bordo do comissário. O que o comissário tem que fazer dentro do avião. As causas da turbulência, por que ela surge, a gente vai aprender em meteorologia. Tá? Bom, turbulência é o resultado da agitação do ar. Turbulência é ar em movimento, ar agitado em movimento. Seja por flutuações de vento, apresentando diferenças de direção, de velocidade ou ambas, provocadas por fatores físicos ou térmicos que interfiram no fluxo normal de ar. Ou seja, turbulência é o ar fora do seu fluxo normal, agitado. Seja subindo e descendo, seja mudando rápido de direção, a turbulência é esse movimento agitado do fluxo de ar. Isso vai impactar na aeronave? Vai, porque a aeronave, o meio no qual a aeronave se desloca é o ar. E se o ar estiver agitado, a aeronave vai se agitar também. Ó, vocês podem ver aí na imagem ao meu lado uma aeronave passando e deixando atrás dela dois redemoinhos ali, né, se é que a gente pode chamar assim, dois vórtices de turbulência. As aeronaves causam turbulência, né? Passou muito rápido ali, gera uma turbulência. Essa imagem é bem esclarecedora do que é turbulência. Uma aeronave pequena, por exemplo, tem que manter uma distância muito grande de uma aeronave grande como essa que pousa, por causa dessa esteira de turbulência deixada pela aeronave da frente. Mas vamos lá, vamos classificar as turbulências. A gente classifica a turbulência quanto à intensidade, né, o grau de intensidade dessa turbulência. E aí, quanto ao grau de intensidade, ela pode ser leve, e aí ela causa ali um pequeno desconforto, mas nada demais, é aquela turbulência que só assusta o passageiro, tá? A turbulência leve é aquela que só assusta o passageiro, e esse mesmo passageiro de primeira viagem. O passageiro já acostumado, ele já não liga muito não, ele sabe que dá uma balançadinha e não liga muito para isso não. O passageiro novo é que se desespera. Nós temos a turbulência moderada. Essa moderada, ela já provoca mudanças na atitude da aeronave, ela já dá uma chacoalhada um pouco mais forte e ela pode fazer a aeronave variar a velocidade. Se tiver alguma coisa solta, trolley, né, o carrinho de serviço, alguma coisa, pode ser que isso venha a se deslocar e os objetos podem se deslocar dentro da aeronave. Essa moderada, ela gera mais ou menos um efeito assim, como você está vendo na imagem ao meu lado ali. Ó. Ela é aquela que faz a aeronave subir, descer e sacudir um bocado. Nessa aí o comandante já dá o aviso de cinto, já manda todo mundo sentar, interrompe-se o serviço de bordo,
Essa já é uma turbulência que causa preocupação. Essa causa preocupação nos comissários, porque tem que interromper o serviço, etc, etc. O comandante ainda está tranquilo. A turbulência severa é a que preocupa o comandante. Ela é aquela que causa brusca perda de altitude, né? A aeronave está voando aqui, de repente ela cai um bocado por causa da turbulência, ou é jogada para cima um bocado por causa da turbulência. Isso preocupa muito a tripulação de voo, porque isso interfere seriamente no controle da aeronave. Então, normalmente ela é mais curta, ela é mais rápida, mas ela agita bastante o avião. Se tiver alguém solto lá atrás, sem cinto, provavelmente vai bater com a cabeça no teto, o comissário vai voar, se estiver solto, estiver fazendo serviço de bordo. Então, aqueles vídeos que vocês veem pela internet aí, aquilo ali é turbulência severa. Tá? Então, a turbulência pode ser suave, pode ser moderada ou pode ser severa. A que causa sérios danos é a severa. E aí, ó, tem uma imagem aí de resultado de turbulência severa. Como é que fica a galley da aeronave? Parece um depósito de lixo, né? Caiu tudo no chão, misturou tudo aí. Isso é a galley da aeronave depois de uma turbulência severa. Eu não trouxe imagem de ninguém machucado porque não precisa. Você sabe muito bem a dimensão do que eu estou falando. Eu não costumo usar imagens de acidentes ou de pessoas magoadas, machucadas, não, porque eu acho que não são necessárias para que você perceba, para que você entenda a seriedade do que a gente está dizendo. Eu não preciso ficar mostrando corpos para você aqui, para você entender isso. Até porque de turbulência dificilmente a gente ia ter um corpo para mostrar. Bom, a gente tem um tipo de turbulência que é bem diferente e é uma turbulência chamada turbulência de céu claro, a CAT, Clear Air Turbulence. Essa turbulência é extremamente difícil de você se defender dela porque ela acontece com um dia bonito, com o céu claro. As outras turbulências normalmente estão associadas a nuvens, a tempestades, a situações meteorológicas que você consegue perceber, que o radar da aeronave, o radar meteorológico vai captar. A CAT não. O céu está lindo, aquele azul maravilhoso, não tem uma nuvem e de repente o avião começa a sacudir desesperadamente. E aí bora ver por que isso acontece. Essa turbulência ela é provocada pela corrente de jato, pelas jet streams. O que é isso? É uma massa de ar que de repente resolve se deslocar rapidamente, em algum sentido, por algum efeito, obviamente ligado à pressão atmosférica, mas você tem uma massa de ar, o avião está passando ali e você tem uma massa de ar, tá? Envolvendo o avião. De repente, uma porção dessa massa de ar resolve se deslocar rapidamente. Se esse deslocamento for em sentido contrário ao da aeronave ou em sentido transversal ao deslocamento da aeronave, isso pode causar um transtorno imenso. Normalmente os pilotos mudam a altitude do voo para fugir da turbulência de céu claro. Se ele pegar, agora uma coisa interessante, se ele pegar uma turbulência de céu claro de cauda, uma jet stream de cauda, ele pode até embarcar nela e surfar como se fosse um surfista numa onda. Ganha inclusive horas não, mas ganha tempo de voo e economiza bastante combustível, porque o ar é que leva ele para frente, né? Ele surfa literalmente como se estivesse numa onda, isso é interessante. Mas essas correntes de jato, essas jet streams, elas podem ser prejudiciais dependendo do deslocamento relativo em relação ao deslocamento da aeronave, tá? Elas é que causam a CAT. Apresentam-se em diferentes intensidades e altitudes, claro. Caracteriza-se por rápidas mudanças de direção e velocidade do vento, que ocasionam cortantes de vento. Aí tá, correntes cortantes, né? Correntes cortantes de vento, as wind shear, a tesoura de vento. O wind shear é mais comum próximo do solo quando a aeronave está pousando. A gente vai falar disso em meteorologia também. O que é o wind shear? É esse mesmo efeito da jet stream, da corrente de jato. É uma massa de ar que de repente se desloca. Então você tem a aeronave aqui, ó, vindo na aproximação para pouso e de repente o vento que está embaixo da aeronave sai. A aeronave cai. Tá? Isso acontece. As aeronaves têm alerta de wind shear, aeroportos grandes têm alerta de wind shear, porque é uma situação muito perigosa nessa fase do voo, inclusive, né, que é próximo ao pouso. Então, turbulência de céu claro é aquela que acontece em grandes altitudes, com o céu claro, caracterizada por correntes de jato, jet streams,
que nada mais são do que uma massa grande de ar se deslocando em alta velocidade. Tranquilo? Com corrente de jato e com com o conceito de Cat Clear Air Turbulence. Olha, o cenário perfeito para uma corrente de jato. Você tem aí a aeronave voando tranquila, né? Céu claro, bonito, e de repente uma massa de ar dessa que está aí resolve se deslocar e vai levar o avião junto, tá? Bom, em caso de turbulência, o que a legislação fala que o comissário deve fazer? Quais são os procedimentos indicados para as tripulações em caso de turbulência? Bom, lá na legislação diz o seguinte: as aeronaves comerciais devem ser equipadas com placares ou letreiros visíveis a cada passageiro, orientando que todos devem manter os cintos afivelados sempre que sentados. São os famosos avisos do cinto, mas a legislação diz que tem que ser um para cada passageiro. Por isso que você vê vários avisos daquele em tudo que é lugar da aeronave. Tem que ser um para cada passageiro. Em cada estação de passageiro, em cada PSU, né? Passenger Service Unit, que é aquela... Quando você senta na sua poltrona e olha para cima, você vê ali uma estaçãozinha que tem uma luz de leitura, tem o botão para chamar o comissário de voo e geralmente tem um alto-falantezinho também para você ouvir as comunicações, e tem também tem o controle do fluxo de ar, né, para você regular ali se você quer mais ou menos ar, e ali também vai ter o aviso dos cintos, né? Então é isso que a gente está falando aqui na PSU, Passenger Service Unit. A gente vai falar disso daqui a pouquinho mais, vai falar mais sobre essa estação de passageiros. Ali tem um aviso para você ficar sentado e manter os cintos afivelados enquanto estiver sentado. Está no RBAC 121, tá? RBAC 121 regulamenta os voos do transporte aéreo regular, os voos de carreira. Olha os avisos aí, ó. Turn off electronic device e manter o cinto fechado. Aí, e é proibido fumar, né? Como se você pudesse fumar dentro do avião, mas tem um aviso também de não fumar. Isso é algo também previsto na legislação. Houve uma época em que era possível fumar no avião, tá? Houve uma época em que era possível. Hoje, felizmente, não se pode mais fumar. Bom, efeitos da turbulência sobre a aeronave. Quais são os efeitos que a turbulência causa na aeronave, no avião? Desde pequenos incômodos, balanços, até violentos solavancos capazes de danificar a estrutura da aeronave e tornar impossível o seu controle. Braga, acontece? Pode acontecer. É raro? Claro, é muito, muito raro uma aeronave enfrentar uma turbulência tão forte que comprometa a estrutura da própria aeronave, tá? Isso é algo muitíssimo raro. Na decolagem, pouca influência da turbulência por estar com baixa velocidade, atitude cabrada, né? Nariz para cima e muito motor. Então, a aeronave na decolagem, eu devia ter trazido uma aeronave aqui para fazer essa demonstração para você, né? Tem uma aqui, pronto. Então, ó, na decolagem, a aeronave está com essa posição aqui, ó. Ela está cabrada, né? Nariz para cima, muito motor atacado, está usando bastante o motor e saindo do chão. A turbulência aqui vai afetar muito pouco a aeronave. É mais provável que afete a aeronave quando a aeronave vier para pouso, porque ela está com essa atitude picada, pouca velocidade e usando muito do colchão de ar que está aqui embaixo. Se esse colchão de ar sai daqui de baixo, essa aeronave pode ter uma queda, ela pode cair bruscamente. Então, a turbulência vai interferir ou nos voos retos e nivelados, em que a aeronave está lá niveladona e de repente sai a corrente de ar daqui de baixo, né? E se sai uma corrente de ar assim, empurra a aeronave para lá, empurra a aeronave para cá. Se o ar está subindo, vai fazer a aeronave subir, se está descendo, vai fazer a aeronave descer. Vai depender do sentido da corrente de ar, do deslocamento do ar. E vai interferir muito no voo nivelado e na aproximação e pouso, tá? É onde você tem maior interferência da turbulência. Aí eu falo aí do voo de cruzeiro, né? É onde tem a maior incidência de acidentes, que é no voo de cruzeiro, que justamente são essas turbulências mais severas. E no pouso é uma fase muito perigosa, por isso que eu acabei de explicar para você, né?
O motor da aeronave demora a reagir, porque ele está reduzindo para poder fazer o pouso dele. Então o motor vai demorar a reagir e aí você tem essa situação de fragilidade da aeronave no pouso em relação à turbulência. E quais são os procedimentos recomendados para os comissários de voo em caso de turbulência? O que o comissário precisa fazer? Bom, se a aeronave entrar em turbulência e o comandante acionar o aviso do cinto, o comissário deve sentar no assento mais próximo e afivelar o cinto de segurança. Se não tiver, ele tem que sentar no chão e segurar no braço da poltrona, tá? Ele senta no corredor e segura os dois braços das poltronas que estão ao lado dele. O corredor é estreitinho, né? Ele senta ali no corredor e segura os braços das poltronas que estão ao lado dele, porque é a forma dele garantir que não vai sair voando, né? Comunicar imediatamente aos passageiros que se mantenham sentados com os cintos afivelados e, quando possível, prestar os primeiros socorros. Então, assim, tocou o alarme de emergência, soou o alarme de emergência de cinto, acendeu a luz de cinto, você, comissário, senta, coloca teu cinto. E aí faz o speech, o comissário que estiver na posição, faz o speech para que todos os passageiros mantenham-se sentados com os cintos afivelados. Se nesse momento houve algum problema, quando for possível, quando soltar o cinto, né, o comissário levanta e vai lá para prestar os primeiros socorros. Mas enquanto o aviso do cinto estiver ligado, o comissário tem que estar sentado com o cinto afivelado, ok? Senão vão ser duas pessoas precisando de primeiros socorros depois. Tá aí, ó, comissário colocando o cinto. E aí, esse cinto de comissário, vocês já viram que é diferente do cinto do passageiro, né? Bora falar sobre isso. Ainda sobre o aviso de atar os cintos, né? Locução: usar os cintos, instrua os adultos a segurar as crianças de colo. Não existe cinto que prenda duas pessoas ao mesmo tempo, não. O adulto tem que colocar o cinto dele, se ele tiver com colo, ele tem que segurar a criança, tá? Não tem cinto específico para criança. Garanta que os toaletes estejam desocupados, né? Em caso de turbulência, se der tempo ainda, veja se não tem ninguém lá dentro do banheiro, das toaletes. Trave as galleys, trave tudo que você puder na galha e trave o carrinho, senão o carrinho vai sair voando dentro da aeronave. Tem que colocar ele no lugar dele, encaixar ele no lugar dele na galha. A galha é a cozinha do avião, tá? Ele tem um espacinho, o carrinho, que é o trolley, tem um espacinho para encaixar na galley. Sente-se em posição específica até o cinto de segurança e suspensórios apertando. Então, AT, né? Até não, AT. Tá sem acento, é AT. Sente-se em posição específica e AT, né? Do verbo atar, o cinto de segurança e suspensórios apertando. É colocar o cinto, basicamente, né? Você senta, coloca o cinto aqui, porque o cinto do comissário ele pega no ombro, né? Ele é torácico e também abdominal. Ele é tóraco-abdominal. Já dando um spoiler aí do que a gente vai falar daqui a pouco. Aguarde em posição até que o aviso se apague. Aquilo que eu falei, tem que ficar sentado até que o aviso apague. E agora vamos embora ver os cintos de segurança. O cinto dos passageiros é o cinto abdominal, retenção abdominal. É o cinto simples que a gente conhece e que a gente vê. É o equipamento do assento dos passageiros. Já o cinto do comissário, você pode ver na imagem aqui ao meu lado, ele pega nos ombros e também no abdômen, né, do comissário. Então ele é de retenção tóraco-abdominal. Tóraco do tórax e abdominal do abdômen. É um cinto de 4 pontos, às vezes de 5. 5 pontos é mais comum para o piloto. Ele tem mais um ponto de prender entre as pernas. É mais comum, às vezes, você ter para o piloto. Para o comissário são esses de 4 pontos aí, tóraco-abdominal, certo? Bom, meus amigos, visto isso, nós falamos sobre conceito e classificação da turbulência, falamos sobre o conceito da CAT, da Clear Air Turbulence, falamos dos procedimentos em caso de turbulência que o comissário deve fazer, né, que é correr e prender o cinto, não há muito o que fazer. Se estiver numa região que não tenha cinto disponível, senta no chão e segura, né, o braço da poltrona que está ao seu lado. E falamos da diferença aí dos dois tipos de cinto que a gente vai encontrar na aeronave. O cinto tóraco-abdominal dos comissários e dos pilotos e o cinto abdominal de retenção abdominal dos passageiros. Com isso, eu tenho certeza que você é faixa preta em definir e classificar a turbulência. Você já sabe, né? Turbulência
leve, moderada ou severa. Caracterizar a turbulência de céu claro acontece em grandes altitudes por causa das jet streams, por causa das correntes de jato. Você é capaz de evidenciar a importância dos procedimentos rotineiros e preventivos contra a turbulência. O comissário passar ali, ver se está todo mundo de cinto, né? Ver se as pessoas estão respeitando os avisos de apertar o cinto. Você é capaz de citar os procedimentos a serem executados pelos comissários, travar galley, travar trolley, né? Sentar e colocar o cinto, ver se não tem ninguém no toalete. E por fim, você é capaz de diferenciar os dois tipos de cinto, o cinto tóraco-abdominal e o cinto de retenção abdominal. Isto posto, você conclui junto comigo o nosso vídeo 2 que trata de turbulência. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre pressurização. Ué, pressurização é emergência, Braga? Não, claro que não. Mas para entender a despressurização, que sim é uma emergência, é necessário que você entenda de pressurização. Sendo assim, vejo você no nosso próximo vídeo.